Não é segredo para ninguém que os antigos prestavam muita atenção nos astros, no céu, ficavam muito atentos aos chamados sinais da natureza, inclusive formações que as próprias nuvens faziam. Isso servia para orientar eles, servia de sinais, respostas para perguntas difíceis. Um fenômeno em especial era muito temido, que era o eclipse, sempre ligado a fim de mundo, a vitória do mal sobre o bem. Um grande sinal para eles, inclusive marcava fim de uma era. Outro fenômeno também que era muito temido era a chamada lua de sangue. Esses sempre ligados às tretas pesadas, derramamento de sangue. As pessoas temiam muito esse fenômeno. Hoje em dia essas coisas são tratadas como futilidades, acontecem em ponto final. As explicações científicas são cada vez mais vagas, porém, a ciência já virou também uma fé. Quando ela passa a não explicar bem e as pessoas simplesmente compram a ideia, ela passa a ser não mais ciência, mas sim fé. Não estamos criticando isso. Eu acho que faz parte da evolução da própria humanidade o questionamento de certos conceitos. Mas, meus irmãos, algo grande está acontecendo e os sinais estão aí. O nosso planeta está mudando drasticamente. As eras estão passando. Todas essas tretas e rumores de tretas que estamos ouvindo é o cumprimento das profecias. Chegaria o tempo que seria exatamente assim. Nós ouviríamos as tretas e os rumores sobre elas. É país dizendo, olha, eu vou invadir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E se você acha que é brincadeira, confira os números de pessoas que já faleceram, cidadãos que já faleceram por causa dessas tretas só nos últimos 2 anos. Faça essa conta e você vai ficar alarmado. Literalmente, é uma era sangrenta. Então está aqui. Eclipse da lua de sangue será visível no Brasil. Uma matéria enviada pelo nosso querido irmão Johnson Michael. Um abraço forte para ele, sempre mandando excelentes dicas. Então esse fenômeno, temido pelos antigos, será visível inclusive aqui no Brasil. O primeiro eclipse lunar do ano já tem data marcada e será visível em toda a América Latina, incluindo o Brasil. Eu acredito, sinceramente, que o motivo é esse, meus irmãos. As eras estão mudando e por aqui também. O evento astronômico promete um espetáculo impressionante para observadores em diversas partes do mundo, segundo a NASA. O primeiro eclipse total da Lua em 2025 ocorrerá na madrugada do dia 14 de março. Não esqueça essa data, meu irmão, você vai poder ver. 14 de março de 2025 será visível em várias regiões do mundo, incluindo o Pacífico, Américas, Europa Ocidental e África Ocidental. Então é aquela coisa, quem tiver olhos para ver, que veja. De acordo com a NASA, o fenômeno terá duração significativa e será um dos destaques do calendário astronômico do ano. A fase total do eclipse lunar terá início às 3h25 no horário de Brasília, momento em que a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural, e esse período durará cerca de 1 hora e 5 minutos, tempo suficiente para que as mudanças notáveis na iluminação e na cor da Lua sejam observadas. Então, preste muita atenção. Se você é do cara que dorme cedo, no dia 14 de março, às 3h25 da madrugada, de noite, a Lua aparece de noite, 3h25 da madrugada, no horário de Brasília. Você, aqui no Brasil, você vai conseguir testemunhar esse fenômeno. Inclusive, eu vou pedir a vocês que vão ficar acordados nesse dia, em 14 de março, às 3h25, eu vou pedir que vocês gravem. Eu vou fazer o mesmo aqui, tá certo? Na minha região. E a gente faz outro vídeo falando sobre esse fenômeno. Inclusive eu vou trazer algumas lendas sobre esse fenômeno, para vocês verem como ele realmente era muito temido na época. Mas continuando aqui com a matéria, diz o seguinte, segundo o Centro de Astronomia da Universidade de Antofagasta, no Chile, os principais momentos do eclipse total ocorrerão entre a noite de 13 de março e da madrugada de 14 de março. Então no dia 13, você já fique de olho. A entrada da Lua na penumbra será às 23h57 da quinta-feira, 13 de março, ou seja, 3 para meia-noite do dia 13 de uma quinta-feira de março, certo? Já vai começar a você ver a mudança de cor, vai dar início a esse processo. O ápice do eclipse total será às 2h59, 1 minuto para as 3 da manhã da sexta-feira do 14 de março. Então veja, você que já vai olhar a partir de 13 de março, você vai começar a notar uma certa mudança, Conforme as horas vão avançando, você vai sentir essa mudança na cor da Lua.
Mas o ápice vai ser às 3, quase 3 da manhã, faltando 1 minuto, né? Da sexta-feira do dia 14. Então a gente vai ficar de olho aí. Como eu digo, quem acompanha o canal aqui sai na frente na informação, né? Os eclipses lunares sempre fascinaram a humanidade, até eles concordam aqui, ó. E ocorre quando a Terra se alinha entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar que normalmente ilumina o satélite. Durante esse fenômeno, a Lua pode adquirir uma tonalidade avermelhada, efeito conhecido como lua de sangue, causado pela refração da luz solar na atmosfera terrestre. Mas esse nome não vem disso aqui não, né? Eles podem ter resolvido chamar assim por conta disso. Mas a lua de sangue sempre foi visto como um passar de era, o fim de uma era e muito derramamento de sangue. Eu acho, meus irmãos, que uma coisa não deixa de ser somente porque você a chama diferente, não é? É o que acontece aqui, ó. O primeiro eclipse lunar em 2025, ele promete ser um dos grandes eventos astronômicos do ano. Para aqueles interessados em acompanhar esse espetáculo, a recomendação é buscar locais com céu limpo e longe da poluição luminosa das cidades. Além disso, aplicativos de astronomia e transmissão ao vivo por observatórios podem ser alternativas interessantes para acompanhar o evento em tempo real. É pedir a Papai do Céu que não esteja muitas nuvens, né, no céu nesses dias. Mas aí quem manda é o Pai, meu irmão, né? É o nosso Pai. Agora, meus irmãos, esses dias eu inclusive quero fazer um vídeo, né, que é o tal do peixe demônio. É um peixe que ele não aparece em águas rasas de forma alguma e ele tem aparecido com abundância, né? E se vocês lembrarem de uma matéria que eu fiz aqui, que a Terra está se rachando literalmente, e já foi confirmado pelos cientistas, não é que ela esteja rachando mesmo, né? Na explicação deles é que essas placas tectônicas que ficam em constantes viagens estão se partindo antes de baterem uma na outra, né? Formando tsunami, pode formar tsunami e um monte de coisas, né, ruins para a população. Agora, a grande questão é, por que está se acelerando esse processo assim tão rápido? A velocidade delas estão aumentando. Aí vem outro ponto, que prova que isso realmente está acontecendo, que é esses peixes, né? Eu quero fazer um vídeo só com esse assunto, para a gente buscar outras, né, possibilidades, inclusive trazer também as informações oficiais, mas muita coisa está acontecendo nesse exato momento. A pergunta que eu faço, e eu cito isso aqui para justamente somar, né, a tantos fenômenos que estão sendo vistos, meus irmãos, esses dias, para calar a boca de muita gente que diz assim: ah, porque todo fenômeno de OVNI a gente não consegue ter uma boa imagem. Bom, nós agora tivemos, né? Eu consegui pegar aqui uma imagem desses OVNIs e realmente não são nada do que se fala de tecnologia. São energias mudando de tom. Cara, vocês vão gostar desse vídeo. Eu tô juntando ele com outros. É porque demora, família. Um vídeo desse não é aquele tipo que você acorda assim e diz: eu vou fazer aqui um vídeo pro YouTube, eu acho que vai dar audiência. Não. Esse é um vídeo que você vai pesquisando, você vai tentando encontrar e vai juntando, né? No ponto de vista lucrativo, não compensa fazer, óbvio que não, né? Você ter tanto trabalho para fazer algo que às vezes dá menos audiência do que o comum, do que o normal. Só que se o seu objetivo for esse, aí realmente não compensa, mas ele passa a compensar quando você de fato está interessado em informar as pessoas, que é o nosso caso aqui, né? O principal objetivo é que você esteja preparado para que essas coisas, quando aconteçam, você não seja pego, né, com as calças na mão, literalmente, né? Eu acho que, dando um exemplo aqui, é como se um bandido fosse te roubar, né? A gente não pode impedir que um ladrão roube a sua casa, mas a gente pode estar preparado para quando isso acontecer, né? Então é mais ou menos isso. Eu não posso, infelizmente, muita gente, como é que a gente evita isso? Uma pessoa não vai evitar essas coisas, né? E ainda mais essas da natureza. Mas ainda na nossa sociedade, nas escolhas ruins que são feitas, a gente sozinho não pode resolver. Poderia resolver se tivesse um consenso, né? Se as pessoas tivessem noção que não é conspiração, é realidade. Mas como não tem, então vai rolando, a água vai rolando. Já nessas questões aí da natureza, sinais do Criador, aí é que não tem mesmo, né? Aí o que a gente pode fazer mesmo é testemunhar, né? E ver que as coisas não são por acaso. Nós não somos obras do acaso, né, meus irmãos? Então essa é a grande questão. Os sinais estão aí. Eu acho que nunca se teve, né, tantas provas do espiritual como a gente está tendo agora, né? E diante disso você tem duas opções. Uma, né, enfiar literalmente a cabeça em um buraco e continuar como gado, pastando, esquecer tudo isso e fazer de conta que são coisas normais que acontecem o tempo todo mesmo. Ou, né, começar a prestar atenção. Dando um exemplo aqui para vocês, seria como se alguém fosse roubar a sua casa. Eu não posso impedir, né? Eu não sou polícia, eu não tenho como impedir que um ladrão roube a sua casa. Mas eu posso te avisar, nós podemos pensar em maneiras, né, de proteger essa casa, ficarmos prontos para recebê-lo de frente quando isso acontecer, né? Isso a gente pode fazer.
Agora, impedir que aconteça, não, né? Cabe a cada ser humano todos os dias escolher entre fazer o bem e o mal. Todo dia é essa briga constante, né? Durante toda a nossa vida. Então eu prefiro ficar sabendo, né? Eu prefiro estar atento a essas coisas que estão acontecendo, e cada vez mais, meus irmãos, a gente percebe essa sabedoria dos antigos. Eu estava assistindo um anime antigo agora, que é sobre uns personagens muito famosos da Capcom, né? Que é a empresa dona do Street Fighter, dona de Resident Evil, vários games famosos, né? E dentre essas várias franquias que pertencem à Capcom, existe uma chamada Darkstalkers, né? Que tem a Morrigan, né? Que é um sucumbus, tem os vampiros e tal. E nesse anime, que foi um OVA com 4 episódios de 40 minutos cada, é mostrado que os antigos tinham uma tecnologia muitíssimo avançada e ainda existia até hoje. São uns robôs de treta lá que aparecem, bem interessante. E eu não tinha, eu já joguei muito o game, né? Via, inclusive quando houve o crossover Marvel vs Capcom, colocaram a Morrigan lá e foi que ela ficou mais famosa ainda. E ver isso, né, em um anime tão antigo é mais uma certeza, meu irmão, que a ficção sempre imitou a realidade. Esses caras, né, donos dessas franquias, esses multimilionários, eles sabem de muita coisa. Por isso é que eles criam justamente essas coisas tão extraordinárias que você diz, poxa, como os caras são de fato criativos. Nada, família, eles estão falando de coisas, de informações que eles têm, informações privilegiadas que foram tiradas do nosso alcance. Cada vez para mim está mais claro que no passado já houve um conhecimento perdido. E quando a gente vê esses fenômenos hoje, como eles são interpretados e como eram, isso fica mais claro para a gente. Enfim, né? Para quem gosta desses assuntos sobre a paranormalidade, tem sede do conhecimento, não esquece o velho Diário do Davi, tá em 10 vezes sem juros. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas se você puder, faça esse esforço, família, vale muito a pena. Tem muita informação ali, quase 2 décadas, né, de informação. Aliás, mais de 2 décadas de informação ali, todas juntadas. Não é aquela coisa feita às pressas, vamos escrever aqui, não sei quanto, não. Uma coisa que foi feita ao longo do tempo, tem várias coisas que foram colocadas ali, inclusive histórias pessoais aqui do canal, minha. Vale a pena você adquirir o velho Diário do Davi lá na Hotmart. Eu vou ficando por aqui, quero saber a sua opinião e espero, viu, com a ajuda de vocês, pra gente flagrar esse fenômeno, né, e conseguir muitos vídeos aqui e fazer uma matéria bacana com essas imagens de vocês, a gente falar sobre como algumas civilizações viam de fato esse fenômeno detalhe por detalhe. Vou ficar devendo a vocês. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente volta às 17h45. Fui!